Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da Bíblia Aberta, um programa da TV Novo Tempo Portugal, que também é transmitido nas ondas radiofónicas da Rádio Clube de Sintra. E, queridos amigos, nós chegamos ao fim deste estudo do livro de Hebreus. Como fomos dizendo ao longo de todos os programas, nós temos um estudo sempre preparado para vos transmitir durante 3 meses sobre um tema bíblico. O tema deste primeiro trimestre, ano 2022, foi o livro de Hebreus. Um livro muito importante e com mensagens importantes para o presente, para o futuro, relembrando-nos até o passado e tudo aquilo que estava escrito na Bíblia até então. O estudo desta semana servirá também como um resumo de tudo aquilo que nós estudámos até então. Para não variar, temos um convidado especial. Hoje é o nosso amigo António Moreira. António, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. E, António, sendo este estudo já um resumo de todos os 12 anteriores que nós fizemos, eu vou na mesma pedir para resumir o resumo que já é este estudo. Qual é que é o sumário e o resumo que nós podemos obter do tema que temos para esta semana? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Cumprimentos a todos os amigos que assistem pelo Novo Tempo, pela Rádio Clube de Sintra. Hoje é um resumo resumido, passo o pleonasmo, é um resumo resumido. Muito bem, então, o livro de Hebreus, aquilo que nós conseguimos perceber ao longo de todo este trimestre é que o livro de Hebreus tem uma mensagem central, que é Jesus. E isso é um aspecto que chama a atenção. Jesus é a mensagem central neste livro. E então nós conseguimos perceber ao longo de todo este trimestre as várias funções que Jesus desempenhou, quer aqui na Terra, na sua missão, quer depois, posteriormente, voltou na sua ascensão, portanto, depois também no céu. Portanto, a mensagem central, aquilo que nós temos como conclusão é o centro desta mensagem, Jesus. Agora, nós também podemos estudar ao longo deste trimestre que a carta aos Hebreus é escrita para cristãos que começaram a passar por dificuldades e alguns deles desanimaram na sua fé. Então houve a necessidade aqui de se relembrar de alguma coisa. De alguma coisa. E Paulo teve que exortar esses cristãos, por isso é que ele usa a expressão uma exortação. E também vimos logo nas primeiras semanas que este é o único sermão completo que temos. E, portanto, este livro é um livro de exortação. E logo aqui nós temos uma conclusão. Hoje os cristãos também estão a passar por muitas dificuldades, a vários níveis. Então, este livro é exatamente uma mensagem para hoje. Então, é muito importante até o título que nós temos para o estudo desta semana, que é Permaneça o Amor Fraternal. Fraternal. E isso é um aspecto muito importante. Porquê? Porque se nós formos pesquisar num dicionário online, fraternal é algo que tem a ver com irmão. Irmão ou irmã. E, simbolicamente, pode ser também, digamos, uma expressão de afetuoso. Alguma coisa que é afetuoso ou que é, por exemplo, benévolo. Então, o amor fraternal é exatamente isso. Mas o título da lição desta semana diz exatamente permaneça. Outras traduções, outras versões dizem seja constante. Ora, algo que é constante ou que permaneça não pode ser efêmero, não pode ser momentâneo, não pode ser só no momento. Exatamente. E então, quando ele escreveu isso, e hoje nós temos que continuar a raciocinar da mesma maneira, quando ele escreveu isso, ele está a dizer, apesar das dificuldades pelas quais estão a passar, permaneça este amor fraternal. E este é um aspecto importante que o resumo nos vai, no fundo, da lição, nos vai apresentar. E é interessante que cada trimestre normalmente tem 13 semanas. E o livro de Hebreus também tem 13 capítulos. Então hoje terminamos precisamente com o 13º capítulo, na 13ª semana deste trimestre. É apenas uma coincidência, mas é interessante para nós refletirmos. Então, esta é uma mensagem extremamente atual. Ao longo do trimestre, de todas estas 13 semanas, percebemos que o centro de Hebreus é realmente a pessoa de Jesus, nas suas várias funções e vertentes, mas é uma mensagem para nós hoje. Uma mensagem de exortação, uma mensagem de estímulo, porque hoje também as pessoas estão a viver problemas, em alguns aspectos idênticos àqueles que os cristãos a quem se dedicou a carta também estavam a viver. O livro de Hebreus faz-nos aqui trazer à mente algumas lembranças de coisas que deveriam ser já, como dizia o António ainda há pouco, deviam permanecer na nossa mente a todos os momentos, mas ressalva-nos a importância de alguns temas, como o cuidando do povo de Deus, a cobiça e a moralidade sexual,
Fala-nos um bocadinho sobre isto, António. Ora bem, então, deste 13º capítulo, nós temos aqui basicamente duas questões. Deveres sociais, em primeiro lugar, e deveres espirituais, em segundo lugar. A questão dos relacionamentos dentro de uma congregação ou dentro de uma instituição, digamos assim, em que as pessoas se reúnem. E nos deveres sociais, o capítulo chama-nos aqui a atenção para alguns aspectos interessantes. E, por exemplo, no capítulo 13, que é o que estamos a estudar, no verso 2, diz-nos: não negligencieis a hospitalidade. Portanto, o primeiro conceito que este capítulo nos apresenta é a hospitalidade. Porque, pois, alguns, praticando a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos. Ora, isto é muito interessante, porque se nós analisarmos a cultura do Médio Oriente, aquela cultura que, no fundo, se está aqui a referir o texto, às vezes as pessoas colocavam a hospitalidade acima dos próprios interesses da sua família. Lembremos, por exemplo, aqui está a referir-se um pouco à experiência de Abraão. Abraão recebeu 3 pessoas, sabemos que 2 eram anjos, um seria o próprio Jesus. E esses 2 anjos deslocam-se, depois de visitar Abraão, deslocam-se a Sodoma. E quando ele os recebe em casa, ele colocou as suas próprias filhas à disposição de daquela turba de pessoas para proteger os hóspedes que tinha recebido em casa, que ele não sabia que eram anjos. Ou seja, a hospitalidade naquela cultura tinha um peso muitíssimo forte. E então, aquilo que o tema desta semana nos mostra é que, independentemente de nós não estarmos nessa cultura, e independentemente de que naquela altura não existiam hotéis, não existiam pousadas, e hoje existem disponíveis e há muita disponibilidade de opções, mas mesmo assim, dentro daquilo que nos for possível, nós devemos praticar a hospitalidade. Dentro daquilo que nos for possível. E aqui o texto chama-nos a atenção, não por interesse, mas porque alguns, sem o saber, foi o que aconteceu com Abraão, mas há outros exemplos. O próprio Ló também, quando recebeu, também não sabia que eram anjos. Não é? E, portanto, e há outros exemplos na palavra de Deus, com Gideão, por exemplo, e com Manoá, que aparecem posteriormente no livro de Juízes, em que eles também receberam e não sabiam, não tiveram inicialmente a percepção de que eram anjos. E então, esta é a primeira exortação que o texto nos faz, a hospitalidade. E hoje isso ainda continua a ser um aspecto muito importante, porque muitas pessoas estão carentes, digamos assim, desse mesmo princípio. E depois, nesta perspectiva social, o texto vai nos chamar a atenção para o cuidado com aqueles que estão presos, os reclusos. Só que chama a atenção de uma perspectiva muito diferente, porque hoje em dia nós podemos, por exemplo, ir a um estabelecimento prisional e levar roupas, alimentos, podemos fazê-lo. Só que aqui o texto chama-nos a atenção de uma forma muito pessoal. E ele diz que lembrai-vos dos encarcerados, portanto no verso 3, como se presos com eles. Ou seja, o que é que nos está a dizer? Coloca-te no lugar dele. Está a personalizar muitas coisas. Não é apenas assim, olha, vai a um estabelecimento prisional e leva isto ou leva aquilo, ou leva um saco de roupa ou de comida, não. Como se presos com eles. Aliás, e Paulo vai um bocadinho mais à frente do mesmo versículo e diz: e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Portanto, o que é que ele está a dizer? Como se fôssemos nós que estivéssemos naquela situação. Aqui está a fazer um pouco a alusão, por exemplo, à experiência de Moisés. Moisés também foi preparado para ser o faraó, o próximo faraó. Ele era, no fundo, um neto adotivo, não é? Todos sabemos a história. Ele foi preparado durante aqueles primeiros anos no Egito para ser o faraó seguinte, mas ele abdica desses privilégios, preferindo ser maltratado com o seu próprio povo. É um pouco nesta analogia que segue o raciocínio. Então, esta primeira preocupação é uma preocupação social, mas como se nós estivéssemos nessa situação. E isto é muito profundo, digamos assim, a forma como Hebreus aqui expõe a situação. A maneira como digamos, o texto é exposto é muito diferente de uma forma distante, de uma forma impessoal, de uma forma, digamos, apenas mecânica ou formal, digamos assim. E isto é um aspecto que ainda hoje é muito, muito importante. Exatamente. E como é que aparece a parte da cobiça e da imoralidade sexual no meio disto tudo? Aparentemente, e voltando ao tema, permaneça o amor fraternal, podemos pensar, mas o que é que tem a ver? Bem, a hospitalidade e o cuidado... Percebe-se. Uhum. Agora, aparentemente, podemos pensar, mas o que é que cobiça e imoralidade sexual, o que é que tem a ver? Tem, porque quando esses problemas acontecem, quando essas situações se manifestam, alguém vai sofrer. Exatamente. Se alguém vai sofrer, o amor fraternal também sofre. Também sofre.
não será praticado. Então, estes são dois cuidados, ou duas advertências, digamos assim, muito diretas, e nós temos que entender isso não como uma acusação, mas como uma exortação precisamente à mudança. E hoje nós vivemos numa sociedade em que a imoralidade sexual é quase tida como normal, porque se perderam os padrões, se perderam os pilares que definem aquilo que é correto e aquilo que não é correto. Hoje tudo é relativo. E, portanto, como tudo é relativo, então, praticamente, então nada está errado. Exatamente. No conceito da sociedade em que vivemos. Mas já naquela altura existia esta advertência. Então, o texto seguinte, no verso 4, digno de honra. Ora, digno de honra é algo que realmente tem que ser protegido, ou tem que ser exaltado. E há outras traduções que dizem venerado. Venerar é alguma coisa que é importante. Não se vai venerar algo que seja desnecessário, digamos assim. Então, venerado ou digno de honra, entre todos, seja o matrimónio, bem como o leito sem mácula, e porque Deus julgará os impuros e os adultos. Portanto, este é um problema que já existia naquela altura e hoje continua a existir. E, portanto, se existir realmente este problema, se esta imoralidade se concretizar e o adultério se concretizar, há sempre alguém que vai sofrer. Há sempre um cônjuge que vai sofrer. Há filhos, há familiares. Então, o amor fraternal está posto em xeque. Portanto, está interligado uma situação com a outra. E esta mensagem é mais atual do que nunca. Porque nós vivemos numa sociedade em que os valores se misturam. Sim, hoje em dia quase já nem se pode falar em imoralidade sexual, porque o conceito de imoralidade, ele próprio já quase nem existe. Está diluído. Exatamente. Quase que se torna até ofensivo. Sim, e normalmente é usado sempre para quem ainda tem padrões. E, portanto, quem não tem esses padrões e quem não está, digamos, receptivo a esses padrões, a pessoa até, provavelmente até pode considerar isso ofensivo. Há uma inversão de papéis. Valores, exatamente. de papéis. Ou seja, aquilo que é incorreto passa a ser transmitido como se fosse correto. E, portanto, é que está aqui muito claro esta advertência. E depois, no fundo, o texto começa por falar na imoralidade sexual e depois o texto vai falar na cobiça. Normalmente até são dois termos que estão relacionados um com o outro. Sim, porque a própria cobiça também se pode manifestar através da imoralidade Exatamente. sexual e também pelos bens materiais. Agora, há uma questão que nós temos que refletir e ao estudar este tema veio-me esse pensamento. Nós temos que ter atenção que há dois mandamentos especificamente sobre estes dois assuntos. A questão do adultério, não adulterarás, e a questão do não cobiçarás. Há dois mandamentos especificamente a falarem neste assunto. Ou seja, é um assunto muito importante, tão importante porque já tinha sido afixado desde o início e que é importante nós nos lembrarmos dele. Exatamente. E os mandamentos, como todos sabemos, como encontramos em mais que um texto, Êxodo 31:18, por exemplo, foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Portanto, não são um assunto que se possa relativizar, não pode estar dependente de opiniões ou de interpretações, não é? E, portanto, esse é um aspecto que é muito importante. E é por isso que, se realmente estes dois critérios que o texto nos fala forem, digamos, desrespeitados, obviamente que o amor fraternal está em xeque. E transpondo isso, quer para a realidade da família, quer para a realidade de uma congregação das pessoas que possam reunir, isto vai sempre criar problemas, vai sempre criar desavenças. E por isso é que o tema nos chama a atenção para isso. Portanto, é parte dos deveres sociais e por isso é que, na questão da cobiça, o texto vai nos dizer que nos devemos contentar com aquilo que temos e porque é que a cobiça, no fundo, é uma atitude errada. Porque, no fundo, é desconfiar da capacidade que Deus tem de nos proteger e de nos abençoar. Isso é uma demonstração de desconfiança em Deus. Eu aproveito uma pergunta que temos aqui no nosso estudo e aproveito para a fazer, que diz o seguinte: como é que nós podemos, de forma prática, fortalecer as nossas defesas contra estes dois perigosos defeitos, a cobiça e a imoralidade sexual? Ora, isto aqui tem muito a ver com a espiritualidade de cada um, com a comunhão espiritual de cada um com o seu Deus. Porquê? Porque se a pessoa está espiritualmente forte, porque nós não devemos praticar a imoralidade só porque é, digamos, inconveniente ou só porque é perigoso. Não, é por uma questão de princípio. Nós não devemos praticar este tipo de erros por uma questão de princípio, porque está escrito. Ponto. E, portanto, não é uma questão de opiniões, porque nós sabemos que quando o conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus, chega a povos, como, por exemplo, em regiões do mundo
em que a poligamia estava normalmente enraizada socialmente, essas pessoas tiveram que mudar, tiveram que fazer opções. E, no entanto, eram sociedades culturalmente predispostas para isso. Assim como acontece nos países, não é, do Médio Oriente, onde ainda há muito essa tendência. E, portanto, a questão de conseguirmos evitar é precisamente, se há confiança em Deus, a pessoa não tem necessidade de cobiçar. Porque a cobiça é exatamente uma tentativa de ter mais do que aquilo que, na realidade, nós, no momento, temos. E é isso que gera, e nós vemos que na sociedade, em que vivemos, as sociedades ocidentais, estão, de certa maneira, dependentes desta dinâmica da cobiça, porque isso é que faz com que as pessoas consumam mais. Exatamente. No fundo, o marketing, o que é que faz? Cria nas pessoas... uma falsa necessidade de algo. De algo. As pessoas são, entre aspas, levadas a comprar aquilo que não precisam. Porquê? Porque o outro tem. Tenta-se estimular, no fundo, a cobiça é uma forma também que é... Então, basicamente, a situação é exatamente a mesma com que Eva se deparou quando se aproximou da árvore. Foi-lhe apresentado algo que ela não precisava, mas que foi-lhe mostrado que, não, isto pode ser melhor do que aquilo que tu tens e que tu achas que podes ter. Há aqui um paralelismo entre as duas situações. O princípio é sempre o mesmo. É exatamente um exemplo, o exemplo que o Tiago está a dar é exatamente excelente nesse aspecto. É que Eva já estava no topo, ela já estava no topo, ela nunca conseguiria ir para cima. Nem necessitaria sequer. Nem necessitaria, mas ela não conseguiria, era impossível subir. E, no entanto, ela acabou por descer. Mas foi-lhe apresentado algo como se ela fosse subir. E como se ela precisasse. Como se ela precisasse. E o que é certo é que isso despertou a resposta que despertou e hoje continua a ser exatamente a mesma estratégia. Coisa. Após este tema, Hebreus investe bastante tempo, e nomeadamente 10 versículos, a falar sobre os pastores. Sim. E começa com o versículo 7 do capítulo 13, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Exato. Qual é a importância que Hebreus, e o porquê desta importância que Hebreus nos traz sobre a figura dos nossos pastores? É um aspecto muitíssimo importante, como falamos na introdução. Porquê? Porque hoje, da mesma maneira como em termos sociais as pessoas relativizam as coisas, a opinião pessoal sobrepõe-se aos princípios, digamos assim, e cada um acha que tem a sua verdade, e, portanto, a sua opinião é que é a sua verdade e, portanto, baseiam-se por aí, sem seguir princípios definidos. Na questão espiritual, na questão dos relacionamentos, também, muitas vezes, as pessoas tendem a desrespeitar, digamos assim, os seus líderes. E quando se está aqui a falar em líderes, são aqueles que realmente atuam como líderes pastorais. Claro que as pessoas podem alegar, mas o meu líder não cumpre os seus deveres, mas isso, as exceções não são a regra. E, portanto, nós temos que nos concentrar na regra. E a regra é que os líderes cumprem o seu dever. E o dever, como aqui diz, é zelar pelas suas ovelhas, digamos assim. E, aliás, depois o verso 17 vai finalizar, e essa é o da introdução, e é curioso que, como o Tiago leu, lembrai-vos, está a lembrar. E depois vai finalizar dizendo: obedecei aos vossos guias e sede submissos, no verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, e depois explica porquê. Como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, no fundo, os líderes, e aqui podemos incluir os pastores, mas também os anciãos das comunidades religiosas, por exemplo, têm responsabilidades. Aliás, Paulo até eu acho que Paulo aproveita esta parte, esta temática dos pastores, para também pedir por si próprio, porque no verso 18 ele diz: orai por nós, sim, porque confiamos que temos boa consciência como aquele que em tudo querem portar-se honestamente. Paulo, então, tem a noção da importância daquilo que ele estava a dizer. É tão importante que peço que também orem por mim. Exatamente. Isso é um aspecto também relevante, que é a oração de intercessão, mesmo pelos líderes. Então, hoje, no fundo, ao estudarmos este capítulo, aquilo que nós percebemos é que temos também esta responsabilidade. E é muito interessante como Paulo depois vai continuar o raciocínio, e no verso 8 deste mesmo capítulo, ele vai fazer a analogia de quem é Jesus. E ele diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então ele vai comparar com o que vem a seguir com a questão das doutrinas. E então o que é que ele diz?
nós em Jesus temos sempre os mesmos pilares, porque a verdade é sempre a mesma. A verdade não muda. Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós quando queremos saber o que é a verdade, ou onde está a verdade, Jesus é Ele próprio que o diz. Então, o que é que ele aqui está a realçar? Que realmente Jesus é eterno. Ele é permanente, Ele não muda. E então tudo aquilo que é verdade também não muda. Os princípios são os mesmos. E depois então ele vai comparar, que é o outro ensinamento que a lição, que portanto o tema, o capítulo nos mostra, no verso 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O que é que hoje nós mais temos à nossa volta na sociedade? É exatamente isso. Exatamente isso. Doutrinas, teorias, situações que muitas vezes são contraditórias, e isso tem lançado o quê? Desavenças entre as pessoas, inclusive às vezes dentro das próprias famílias, porque uns acreditam numas doutrinas e outros não. E isso está a criar, muitas vezes, hoje também, esse tipo de desavenças. E porquê? Precisamente porque muitas pessoas, não prestando atenção a estes conselhos que estão aqui no livro de Hebreus, seguem exatamente, envolvem-se com doutrinas várias e estranhas. Neste caso, a que é que se estava a referir? Continuando no verso 9, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, portanto aqui o objetivo era a graça de Deus, e não com alimentos. A que é que isto estava a referir? Pensa-se que eles faziam como refeições ou festas ou cerimónias, digamos assim, com uma finalidade religiosa, em que os alimentos, aquelas cerimónias, eram como que uma substituição dos princípios religiosos, da graça de Deus. Era como se eles se justificassem por eles próprios, digamos assim. Então, o que é que está aqui a dizer? Não vale a pena, depois o verso termina, pois nunca tiveram proveito os com isto se preocuparam. Portanto, não vale a pena ir por esse caminho. Isso são doutrinas. A graça, nós já sabemos, está em Deus. E, portanto, nós não podemos, pelas nossas atividades, digamos assim, pelas nossas doutrinas ou ideias, não podemos obter essa graça. A graça vem de Jesus. E aqui, neste caso, ele está a chamar a atenção para isso. E hoje esta advertência é mais útil do que nunca. Porque hoje, naquela altura, as mensagens eram transmitidas assim, oralmente, com os primeiros pergaminhos, etc., mas nem todas as pessoas sabiam ler. Conseguiam ouvir, mas poucos sabiam ler. Hoje em dia, qualquer doutrina se espalha. Com uma facilidade extraordinária. Extraordinária. O tema desta semana também nos dá aqui, traz-nos uma imagem, uma visualização de ir a Jesus fora do acampamento. O que é isto? Isto é muito interessante. Muito interessante, também é muito profundo. Nós sabemos que, pela história, Jesus foi crucificado fora, digamos, do perímetro da cidade de Jerusalém. Porquê? Porque naquela cultura e naquela interpretação, o pecado, entre aspas, não poderia manifestar-se dentro da cidade. Então tinha que ser fora da cidade. E nós vemos isso, não é? E há textos mesmo no Velho Testamento que referem exatamente isso. Por exemplo, quando as pessoas eram apedrejadas, por exemplo, não eram apedrejadas dentro da cidade, eram trazidas para o exterior. Então eram apedrejadas no exterior. E aqui transpõe essa ideia para a necessidade que nós, como cristãos, temos de também assumir essa, entre aspas, essa vergonha. O texto usa a expressão o vitupério, essa vergonha. Porquê? Porque vemos aqui no verso 12, respondendo a essa pergunta que é extremamente importante, por isso, verso 12, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. E depois diz no verso 13, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, quando nós assumimos que somos cristãos, independentemente da cultura que está à nossa volta e que nos pressiona, quando as pessoas tomam decisões que por vezes a própria família rejeita, quando as pessoas, por exemplo, têm que dar um testemunho de abdicarem de uma profissão com uma melhor remuneração, com um melhor reconhecimento social e optam por uma profissão mais simples, mais humilde, mas para poderem obedecer aos princípios bíblicos, essas pessoas, de certa maneira, estão a dar esse testemunho. Então, é exatamente isso aqui. Saiamos fora da cidade, ou seja, da nossa zona de conforto e assumamos essa posição ao lado de Jesus. E este é um pensamento também muito profundo. E depois, no verso 14, vai rematar o raciocínio, que é muito interessante. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Porquê? Porque os judeus consideravam que Jerusalém iria ser permanente, iria ser eterna. Mas nós sabemos que no ano 70 foi destruída. Aliás, isso é até
um acontecimento que limita, digamos, o período em que a carta aos Hebreus terá sido escrita, não é? Os estudiosos dizem que terá sido entre 40, 45 e 70. Porquê? Porque não fala na destruição de Jerusalém. Portanto, teve que ser antes. Então, este é um acontecimento interessante. Mas buscamos aqui há de vir. Porquê? Está-nos a mostrar o quê? Não temos que estar aqui na zona do conforto, temos que sair. Porque a nossa cidade está no céu. Para terminar, António, pedia que fizesse ou que nos ajudasse a entender de que maneira é que nós podemos aplicar na prática estes ensinamentos que tivemos, não só no tema deste capítulo, mas também de todos aqueles que estudamos até agora. Ora, então, fazendo um resumo de todo o livro de Hebreus, e retomando aquilo que falamos na introdução, o livro de Hebreus tem como mensagem principal Jesus. Então, a nossa primeira necessidade é estarmos com Jesus. Hoje em dia, há muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não conhecem Cristo. Então, se somos cristãos, temos que viver de acordo com o caráter de Cristo, de acordo com os seus ensinos e a sua prática. Essa é a primeira questão que Hebreus nos vai chamar a atenção. Depois, Hebreus também a carta aos Hebreus é uma exortação. Estamos a viver problemas complicados. Quando alguém é vítima, por exemplo, de um destes problemas sociais, como aqui falamos, a questão, por exemplo, da imoralidade sexual, isso são marcas muito profundas que ficam nas pessoas. Então, o que é que o texto nos está a dizer? Há uma solução. Há uma solução e essa solução está exatamente aqui bem explícita. Portanto, esta mensagem é uma mensagem mais atual do que nunca. E é uma mensagem que responde a alguns, não todos, claro, mas a alguns dos problemas concretos e reais que estamos a viver neste momento. E é por isso que, quando nós estudamos, provavelmente, quem nunca estudou o livro de Hebreus nunca poderia tirar estas conclusões. Esta é a importância. Então, o que é relevante com que nós terminemos este tema é que, em espírito de oração, porque se nós não orarmos também não teremos a mesma capacidade de compreensão, se não houver a influência e o trabalho do Espírito Santo, não teremos essa capacidade de compreensão. Então, a palavra de Deus está aqui, a luz para o nosso caminho, precisamente para respondermos às necessidades concretas que nós ou outros possamos ter. Daí a importância deste livro de Hebreus. António, muito obrigado por nos ter ajudado também a rever tudo aquilo, a matéria dada até agora e também mais concretamente nestes temas que acabámos de falar. É assim, queridos amigos, tenho uma má e uma boa notícia. A má notícia é que terminamos o estudo do livro de Hebreus. Mas, no entanto, a boa notícia é que na próxima semana inicia-se um novo trimestre e temos um novo estudo durante 3 meses para estudarmos e para refletirmos em tudo aquilo que Deus fez por nós. O próximo tema é um tema extraordinário e vamos voltar às origens. É a dica que vos deixo. Por isso, não percam e continuem a acompanhar-nos já na próxima semana. Obrigado. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado Ele recebeu,
sem ver bondade, chorou. Foi o meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi o nosso pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Ele se entregou sem nada merecer. Açoitado foi, não desistiu de você. Tua graça nos salvou, tua graça nos basta, Senhor. Obrigado. Amor assim
jamais existirá. Foi tão incrível. Deus no meu lugar. Este é o maior centro astronômico do mundo, situado aqui a 5.000 metros de altitude, em pleno deserto do Atacama. Nessa região remota e de clima tão hostil, funciona o mais potente observatório da história da humanidade. E é daqui que vamos levar você a uma viagem espetacular. E você verá por que estudar o céu pode mudar completamente as nossas perspectivas. A Via Láctea é uma galáxia em forma de espiral e é em um de seus braços que se encontra o nosso sistema solar. A Via Láctea é apenas uma entre bilhões de outras galáxias espalhadas pelo universo. Galáxias que se movem vertiginosamente a velocidades descomunais, a milhões de anos-luz. O diâmetro da Via Láctea é de 100.000 anos-luz e a espessura 16.000 anos-luz. Medir o universo é uma tarefa complexa. Distâncias tão colossais não podem ser medidas com unidades convencionais, o que levou os astrônomos a desenvolverem outros parâmetros de medição. Medir distancias en el universo es muy difícil, porque no tenemos reglas, por ejemplo, muy grandes que nos permitan medir las distancias directamente. Tenemos que hacerlo por métodos indirectos, métodos físicos. Eso ha sido la tarea más compleja de la astronomía en los últimos 100 años. Diretamente, só existe uma única forma de medir a distância de uma estrela. Esse método é chamado paralaxe. Como é esse método? Digamos que aqui está o Sol. Aqui está a Terra orbitando em torno do Sol. Tá? E a estrela está aqui em cima. Quando a Terra está desse lado do Sol, você mede a posição daquela estrela em relação às estrelas de fundo. Tá? Você mede esse ângulo aqui. Quando a Terra chegar deste lado da órbita, ou seja, meio ano depois, você mede novamente o ângulo daquela estrela com respeito às estrelas do fundo. E aí você aplica a mesma trigonometria ensinada no ensino fundamental. Você tem um triângulo, você conhece essa distância, você conhece esse ângulo, sabe que esses dois lados são iguais e você sabe a distância da estrela. Nosotros tenemos dos ojos. Si cerramos un ojo, dejamos de ver el mundo en 3 dimensiones. El cerebro usa los dos ojos porque cada ojo ve las cosas ligeramente diferente al otro ojo. Si uno empieza a abrir y cerrar un ojo, uno ve que las cosas se empiezan a mover. Ese es el paralaje. Ahora, nosotros tenemos los ojos de los astrónomos, que son los telescopios. Entonces, lo que hacemos es poner un telescopio en la Tierra, mirando hacia afuera, y 6 meses más tarde, ese telescopio se fue al otro lado del Sol, porque la órbita de la Tierra lo llevó. Y esa distancia es de 300 millones de kilómetros. Entonces, como si tuviéramos 2 ojos separados por 300 millones de kilómetros. Entonces, cuando abrimos y cerramos un ojo, vemos que las cosas se mueven mucho más, porque estamos separados por 300 millones de kilómetros, y hay cosas muy alejadas que empiezan a moverse cuando comparamos. Ese pequeño desplazamiento en las cosas nos permite medir su distancia. Esa es la paralaje. No podemos medir la distancia a una galaxia lejana mediante este método,
pero nos sirve para medir los objetos más próximos, las estrellas más próximas, y es el primer peldaño, el primer escalón en la medición de distancias astronómicas, porque gracias a estas estrellas, gracias al hecho de que entre esas estrellas se encuentran estrellas muy típicas, podemos determinar de una manera directa, de una manera geométrica, esta distancia, y luego la podemos aplicar a otras estrellas que están demasiado lejos para que podamos determinar su distancia directamente. Simplemente si hemos determinado la distancia a una estrella próxima, sabemos la distancia a la que está, sabemos la luminosidad que tiene, observando una estrella parecida pero más lejana, suponiendo que la luminosidad es la misma, podemos a partir de ahí determinar la distancia. La primera unidad de medida es lo que llamamos la unidad astronómica. Para nosotros es muy grande, son 150 millones de kilómetros, pero en la escala del universo es muy pequeña. De ahí saltamos a la distancia a las estrellas y ahí ya dejamos de usar estas unidades en kilómetros para aprovechar el hecho que la luz, que trae la información de todo lo que vemos, se mueve a muy alta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces usamos otra unidad de distancia que se llama año luz, que como indica el nombre, es la distancia recorrida por la luz en un año. Pero eso no es suficiente y pasamos a algunas otras unidades que se llaman parsecs, que son también algunos años luz cada parsec. Pero por supuesto, como las distancias son muy grandes, pasamos a los kiloparsecs y después a los megaparsecs. Eso es la manera en la que llevamos cerca de 200 años midiendo distancias a las estrellas. So let's make an example to have an idea of what our zoom out means. If we imagine that the entire universe is the desert of Atacama, then the largest structure we can see is a filament of gas and galaxies, and the biggest filaments are like 1 billion light years wide. So if we rescale this filament to the size of the universe, that means rescaling everything to the size of the Atacama Desert, when one filament is more or less 100 kilometers, which means the distance between the Paranal Observatory and Antofagasta. So you're squeezing 1 billion light years in 100 kilometers within the entire universe, which is the Atacama Desert. Mercúrio é o menor de todos os planetas do Sistema Solar. Seu diâmetro é um pouco maior que a nossa Lua, e o período de translação ao redor do Sol é de quase 88 dias terrestres. É o planeta que se encontra mais próximo do Sol, porém isso não faz dele o planeta mais quente. Pelo contrário, Mercúrio tem a maior variação de temperatura de todo o Sistema Solar. De dia, na superfície, pode fazer um calor de 450 graus Celsius. Mas à noite, a temperatura cai para 170 graus negativos. Uma diferença de 600 graus Celsius em um único dia. Mas é preciso ter em conta que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. O planeta mais próximo da Terra, a 39 milhões de quilômetros, é Vênus. Conhecido como estrela da alva, Vênus, depois da Lua, é o objeto mais brilhante do nosso céu. E é o planeta mais quente do Sistema Solar. O seu tamanho é equivalente ao da Terra, pouco mais de 12 mil quilômetros de diâmetro. O curioso é que um dia em Vênus equivale a 243 dias na Terra, e o período de translação é igual a 224 dias terrestres. Ou seja, em Vênus, um dia é mais longo que um ano. Outra curiosidade é que ele gira no sentido contrário aos dos outros planetas. Seu movimento de rotação é retrógrado, ou seja, anti-horário. Assim, em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Marte, por sua cor, é conhecido como o planeta vermelho. Ao observá-lo da Terra, é possível vê-lo brilhante e avermelhado contra o céu escuro. Seu diâmetro é praticamente a metade do tamanho da Terra, e ele tem 2 pequenas luas. O período em torno do Sol é quase o dobro do nosso, de 686 dias terrestres.
Mas o dia lá é praticamente igual ao da Terra, de 24 horas e 37 minutos. Marte é o planeta mais estudado com espaçonaves pelos cientistas e alvo de futuros projetos para que os astronautas pisem pela primeira vez em um outro planeta. O maior dos planetas do Sistema Solar é Júpiter. Seu diâmetro de 142.984 quilômetros equivale a 11 vezes o tamanho da Terra. Para dar a volta em torno do Sol, um ano em Júpiter equivale a 12 anos terrestres. Já o dia é bem curto, 1/3 do nosso. Dura apenas 9 horas e 50 minutos. O majestoso planeta Júpiter é adornado por 9 luas e 2 anéis. Curiosamente, 4 dessas luas fazem movimento retrógrado, ou seja, no sentido contrário. O incrível é que dentro de Júpiter caberiam mais de 1.300 planetas do tamanho da Terra. O seu diâmetro tão gigantesco serve como um escudo para nós. Júpiter é o planeta que recebe a maior quantidade de meteoros e alguns cientistas enfatizam que ele protege a Terra. O segundo maior planeta de nosso sistema solar é famoso pelos 7 esplendorosos anéis. Saturno tem um diâmetro de 120 quilômetros, ou seja, é 9 vezes maior que a Terra. E seu volume é 744 vezes maior que o de nosso planeta. O trajeto ao redor do Sol leva 29 anos terrestres. Um dia em Saturno equivale a 10 horas e 14 minutos na Terra. Além de adornado por anéis, Saturno tem 18 luas conhecidas orbitando ao seu redor. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno são conhecidos desde a mais remota antiguidade. Mas outros que não eram vistos também já estavam presentes na composição de nosso sistema solar. Urano foi o primeiro planeta descoberto com um telescópio, pelo astrônomo William Herschel. Seu diâmetro é de 51 mil quilômetros, o que equivale a pouco mais de 4 vezes o tamanho da Terra. Urano leva 30 mil dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol, ou seja, 84 anos. E não é por menos, a distância média entre eles é de 2,87 bilhões de quilômetros. Um dia em Urano tem a duração de 10 horas e 15 minutos terrestres, e sua rotação é contrária. O mais curioso é que seu eixo está inclinado a 96 graus com relação ao plano de órbita. Cada uma das estações dura 20 anos. Além disso, este intrigante e belo planeta é adornado por ao menos 11 anéis e 15 luas. Netuno também foi descoberto na Idade Moderna, em 1846, previsto antes mesmo de ser observado, a partir de cálculos efetuados de maneira independente pelos astrônomos Urbain Le Verrier, em Paris, e John Couch Adams, em Cambridge. Mas foi o astrônomo alemão Johann Gottfried Galle quem realizou a primeira observação astronômica deste, que é o planeta mais distante do nosso sistema solar, e cujo diâmetro é praticamente o mesmo de Urano. Netuno tem 58 vezes o volume da Terra, e sua rotação dura 15 horas e 40 minutos. Por ser o planeta mais longe de todos, Netuno dá uma volta ao redor do Sol a cada 164 anos e 280 dias terrestres. E não é por menos, afinal, está situado a 4.500 bilhões de quilômetros do Sol. Além de sua linda cor azulada, Netuno tem 8 luas e 4 anéis. Às vezes eu gosto de brincar com as crianças quando falo de astronomia, do Sol,
e peço para elas imaginarem a maior bola que elas puderem. Peço para elas exagerarem, multiplicarem por 10, multiplicarem por 100. E eu tenho certeza absoluta que não chegou nem perto do tamanho do nosso Sol. Algumas fotos nós podemos colocar em perspectiva a nossa Terra e o nosso Sol, e você vai ver que da superfície do Sol saem labaredas que torrariam a nossa Terra instantaneamente. Uma única labareda do nosso Sol. The Earth has a radius of about 6,400 kilometers, which means that it is about 1 billion times smaller than the Sun. It means that it could fit a sunspot. You know, the Sun is not homogeneous, it has some dark spots here and there. An average sunspot on the Sun is between 20 kilometers and 100,000 kilometers. So on average, the Earth could perfectly enter one of these little spots on the Sun. Then we have our entire solar system, which is about 1 light year wide. That means again that crossing the entire solar system at the speed of light will take about 1 year. Consider that our average distance from the Sun is just 8 minutes light. So this gives you the scale on how little, how narrow is our orbit compared already to the entire solar system. Our solar system is located in the outskirts of our galaxy. How big is it, our galaxy? The Milky Way, if you assume, which is an assumption, is not true, if you assume that every single star in our galaxy is as big as the Sun, the galaxy contains about 100 billion suns, which means 100 billion solar massive, is as massive as 100 billion suns, okay? Which again means if you run the entire diameter of the galaxy from side to side, you need 100,000 years to cross it. Now, if you consider the radius, which of course is half of the diameter, we are at about 2/3 of this radius, which is roughly 27,000 light years from the center of the galaxy in its outskirt. In an arm, you know, our galaxy is a disk which has a bulge, a nucleus of basically old stars, and then it's subdivided in spiralizing arms, which are full of younger stars and gas, and we are of one of these arms, which is called local arm or Orion arm. So let's say our arm is our neighbor. It's full of stars that are our neighbors. Then there are the other structure, the other arms, and the neighbor stars are at about between 4 and 10 light year. So this is our neighboring, our environment in the local arm, which, as I said, is far 27,000 light years from the center of the Milky Way. Which again means that if we tonight we look at the center of the Milky Way, we see something. We see something with a delay of 27,000 years. We see in the past. How was the center of our galaxy 27,000 years ago? And this is just our galaxy. We can exit from here, from the Milky Way, and we start to encounter two little satellites, which are called Magellanic Clouds, that are visible from the southern hemisphere. These are called dwarf galaxies, so they don't have well-defined structures like the Milky Way, are much smaller, and are two satellites that are gravitation interacting with our own with the Milky Way. So finally, there will be a coalescence. We will eat these two little galaxies, making a bit bigger system. And this is how, for example, galaxy growth, merging themselves with these encounters that are not crashed. You don't have to imagine
the merging of galaxies, like a big crash. It's like they are englobating each other in a complex dynamic. And this is our local system. Then we go a bit further and we find a couple of galaxies that are similar as a structure to our Milky Way. One is the Andromeda Galaxy, which is a bit bigger, more or less twice the Milky Way, so 200 billion solar masses. And then we have the Triangulum galaxies, which rather is a bit smaller, a bit more than half of the Milky Way, I would say. And this and the Andromeda Galaxy, both are more or less in a bit different direction, but more or less at the same distance, about 2 and 3 million light years from us. That means that looking at the Andromeda Galaxy, we are looking 2 million years ago. We are looking at a galaxy, how it was 2 million years ago. It's not possible to see how it is right now. And these 3 galaxies, Triangulum, Andromeda, and the Milky Way, are the main objects of a local group, which is made of about 50 galaxies, 54 exactly, if I remember correctly the number. And in the local group, these galaxies have their own dynamics and are moving, and the radius of the local group of these 50 galaxies are located in a region which is 10 million years wide. So to cross the entire local loop, you need about 10 million years. Then the local group itself is located in a bigger structure, which covers, which has several clusters, which are bigger than a cluster of galaxies, bigger than a group. It has a stronger gravity, let's say. So, for example, the Virgo cluster, the Eridanus cluster, the Coma cluster, and other little groups all made, let's say, our local universe, our neighbors. And this region is about 50 million light years wide, so 5 times our local group. And this is our outer environment. Then, going further, we start to explore the rest of the universe. So you have billions and billions of galaxies spread in an enormous region, which is about 13 billion light years wide, let's say. How small we are, it's given basically as a reference. You can use the sides of our orbit. Let's say it's, not even the size of the Earth, because the size of the Earth is already so small compared to the size of our orbit, which are like a spot. So the size of our orbit is, on average, the radius is 8 light minutes, and we are compared within 13 billion light years. So 8 minutes over 13 billion light years is an enormous amount of zeros in between. Então, quando você vê esse mundo estranho, esse universo estranho, seja no tamanho, nas dimensões, nas energias envolvidas, e você olha para nós aqui, o que nós somos diante de tudo isso? Muitas vezes, voltando àquela questão do antropocentrismo, quanto muitas vezes nós não olhamos para as coisas e queremos que aquilo seja de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nós compreendemos. Eu volto a perguntar, quando foi a última vez que você olhou para o céu, olhou para as estrelas e viu que ali tem muito mais do que nós imaginamos?
precisão e lógica matemática comparadas à de um exímio projetista. Funcionalidade arquitetada com a beleza que transcende talento e imaginação de qualquer artista. Ao erguermos o olhar para o céu, muitas das coisas que consideramos importantes simplesmente perdem o seu significado frente ao majestoso espetáculo que inspira admiração e respeito. A visão de um céu estrelado por si só é uma excelente lição de humildade a nós. E agora queremos levar você em uma viagem além na sua percepção e perspectiva. Esta é a nossa Terra comparada ao Sol. E este é o Sol quando comparado a outra estrela, Rigel. E em escala ainda mais surpreendente, esta é a pequena Rigel quando comparada a Canis Maiores. Você realmente crê que não há nada superior ao ser humano? Todo o universo mostra a pequenez do nosso planeta e a nossa própria diante de algo infinitamente grandioso e deslumbrante acima de nós. E existe aqui um paradoxo curioso entre a insignificância do nosso planeta, que poderia representar a nossa própria insignificância, e as suas características tão singulares e complexas, tão singulares como nós mesmos. Características que em si constroem um universo igualmente complexo, composto desde o micro ao vasto macro por intrincados labirintos de informação, que o torna e nos torna únicos. Estes são os contrastes que nos fazem questionar o evidente, a harmonia oculta na aparente desarmonia. Esse equilíbrio delicado entre o caos e a mais perfeita sincronia, o desconhecido e o visível, entre a insignificância e a imensurável complexidade que parece ter sido orquestrada na medida. Tanto detalhe para um pequeno planeta orbitando ao redor de um Sol de porte médio dentro de uma galáxia regular revela grandiosidade na pequenez. Perspectivas contraditórias que convivem fraternalmente e que desafiam a nossa lógica e compreensão pré-estabelecidas. Afinal, a grandeza pode se encontrar na pequenez, como revela o nosso DNA, cuja quantidade de informação e sofisticação é tal que se o DNA de um corpo humano fosse esticado, ele se estenderia da Terra até Júpiter, ida e volta 60 vezes. Então, vale a pena questionar. Poderíamos ser mais do que apenas um ponto azul pálido quase perdido em um imenso mar de estrelas? E se a escuridão da incompreensão abrigasse respostas indecifradas que pudessem mudar o nosso entendimento e nos revelar que talvez somos muito mais que um grão de areia solitário na envolvente escuridão cósmica? E se existissem indícios de que a ajuda pode vir de algum lugar, como veremos no próximo programa?